Hoje é domingo, dia do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor. Olá, querida criança, aqui é o Frei Gilmar e eu vim apresentar o programa Conversando com as Crianças. Estamos no tempo pascal e hoje a igreja celebra o segundo domingo da Páscoa, o domingo da Divina Misericórdia. E nós queremos, querida criança, escutar, meditar o evangelho deste domingo. O evangelho de hoje está em João, capítulo 20, versículos do 19 ao 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida criança, o evangelho de hoje nos fala que os discípulos se encontravam num lugar fechado. Eles estavam com medo. Por quê? Porque Jesus tinha morrido e eles ficavam a pensar: o que aconteceu com o nosso mestre? Ele morreu e agora? O que vai ser de nós? Daí, Jesus apareceu e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Eles estavam com o coração triste, o coração estava abatido, e Jesus transmite a paz. Depois destas palavras, ele mostrou as mãos, as marcas das mãos, dos pregos em suas mãos, como também nos pés. E assim, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. E Jesus disse de novo: "A paz esteja convosco." E depois disso, ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Porém, estava faltando um. Quem estava faltando? Tomé, isso mesmo. Tomé não estava ali entre os 12, entre o grupo de Jesus. E o que foi que aconteceu? Quando os outros disseram para ele o que tinha acontecido, ele não acreditou. Disse só acreditaria se pusesse o dedo dele na marca dos pregos nas mãos de Jesus e do lado de Jesus. Depois, passou-se uns dias, Jesus retornou e nesse dia Tomé estava lá com os demais discípulos e Jesus disse: "A paz esteja convosco." E aí Jesus chama a atenção de Tomé. Jesus disse: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado." E o que foi que Tomé respondeu? "Meu Senhor e meu Deus." Aí Jesus disse: "Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Querida criança, somos convidados a alimentar a nossa fé. Mesmo que a gente não veja Jesus como uma pessoa,
mas nós precisamos acreditar sempre na sua presença entre nós. Ele que se faz presente através da Eucaristia, Ele que se faz presente através de tantos sinais maravilhosos e que nós precisamos acreditar cada vez mais e transmitir, a nossa fé para as outras crianças, para os outros coleguinhas, participando da missa, rezando todos os dias, respeitando o papai e a mamãe, fazendo a tarefa de casa. Então, dessa maneira, nós vamos demonstrando a nossa fé em Jesus. Que nós possamos crescer cada vez mais nesse amor. Amém. Querida criança, agora chama o papai, a mamãe, o irmãozinho, quem estiver aí, para rezar juntamente comigo a oração do Santo Anjo. Vamos lá? Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Chegou o momento do alô, é isso mesmo. O alô de hoje vai para a Radassa, lá que ela mora lá no Jaçanaú, para minha sobrinha Laís, sobrinho Pedro, que mora tudo aí no Jaçanaú, também para o meu sobrinho Benjamin. Um abraço também para todas as crianças que fazem parte do Texto com as Crianças. Graças a Deus, nós temos várias comunidades que aderiram ao Texto com as Crianças. É isso mesmo, aqui em Canindé, tem também em São Domingos, em Caridade, tem em Tabatinga, lá em Maranguape, Caucaia, em Arianópolis, Itapipoca, Itatira, Fortaleza. Quantas e quantas comunidades começaram o trabalho junto ao Texto com as Crianças. E quero lembrar que no dia 18 de maio, olha só, dia 18 de maio, nós teremos a Romaria, a peregrinação do Texto com as Crianças. Será aqui no nosso santuário. Prepare a caravana do Texto com as Crianças para realizarmos um momento bem bonito com muitas crianças aqui no nosso santuário. Quero desde já agradecer a você que está sempre nos acompanhando, que você possa transmitir o link desse programa para outras crianças que não conhecem ainda este programa. Olha, papai e mamãe, pega o celular, e mostre lá para a sua criança para ela assistir, para que ela possa conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus. Mas a minha criança é pequenininha, mas ela vai escutando, vai aprendendo e a palavra de Deus vai tomando de conta do coraçãozinho dela, tá certo? E agora nós queremos pedir a bênção de Deus sobre todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Francisco das Chagas, abençoe-vos Deus Todo-Amoroso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Tchau. Hoje é domingo, dia do Senhor.